Então, entrevista, Laís, gravando. Então, vamos começar com você falando seu nome completo e falando que autoriza usar as imagens, sua voz, do documentário do Divino para o arquivo. Certo, meu nome é Laís Cristine Pinheiro Ximenes, eu autorizo. Tá, eu tô aproveitando para ajeitar também o som. Fechou. Você falou rapidinho. Quer que fale de novo? Mudou a minha sensação aqui. Cai. Mudou a minha sensação aqui. Ficou muito mais alto desse lado. Então, você daí tá... Meu nome é Laís Cristine Pinheiro Ximenes, eu autorizo. Então, tá bom. Tá, já ajeitei agora. Aqui tá no limite da... Minha mão já aparece aqui? Já. Tá, então vou ficar aqui nisso. Bom, então... Posso fazer uma pergunta? Eu ia fazer. Qual é a sua memória mais antiga do dia? Mais antiga, vamos lá. Eu acho que é eu não querendo ir no Divino, você acredita? Pode parecer estranho agora, mas é. Você tinha quantos anos quando começou aí? Então, eu comecei no Ponto de Cultura. Ora, Viva São Gonçalo. Bem alto. É só ver se não bate no vermelho aqui. Desculpa, pode recomeçar a contar como se Tá contar. batendo no vermelho. Tá, então é só diminuir um pouquinho. Bom, eu comecei no Ponto de Cultura. O meu tio, o Sidão, que falou há pouco, ele que acabou me conduzindo também para viola e para o ponto. Primeiro eu comecei fazendo aula de viola caipira, aí passado algum tempo eu fui para os matutos. E nessa época eram os matutos que tocava tocava e cantava no Divino. Então foi aí que eu comecei a também frequentar o Divino. Foi mais por conta dos matutos. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 6, 7 anos. Isso era quando era antes do Casa da Cultura, quando naquele outro... Era no Ponto, Ora Viu São Gonçalo. Era ali. Isso era que ano, mais ou menos? Eu acho que era 2011, 2012. E como que você lembra assim, da sensação de como você começou a pegar gosto por participar? Você foi fundo. Real que eu não lembro. Bom, mas sua sensação é que você cresceu participando do Divino já, né? Sim. A sensação que eu tinha era... Se não posso compreender um pouquinho, só pra não fazer um barulho do comigo. Hiperatividade. Eu tenho... a lembrança que me vem é bem pequena e viajando com os matutos para cantar e tocar Divino. Acho que nessa época também a gente fazia bastante cidades. A gente fazia Caraguatatuba, a gente fazia também Delfim Moreira com o Divino, então a gente levava para lá. E a região aqui é quase inteira. Você era a única criança? Não, tinha mais. Bom, eu não... Mas eu acho que nessa época também não ia só os matutos, iam o pessoal que a professora dava aula. Porque daí eu fazia parte a primeiro momento com o professor Marcos, que era ele que dava aula para os matutos. Mas eu acho que ia um pessoal também que a professora dava aula. Acho que ia mais crianças. Carregava um monte de gente, né? Eu cheguei para Delfim Moreira uma vez. Aí que já é. E aí bom,
Peraí, me enrolei. A gente perguntou se tinha outras crianças também, mas aí dessas outras crianças, teve mais gente que continuou participando também? Tem mais gente. No ponto de cultura foi criado 3 grupos. Foi criado o Canto da Terra, o Adoremos e as Flores da Mantiqueira. Então, o grupo Flores da Mantiqueira era formado mais por crianças. E de lá ainda frequentam algumas pessoas que faziam parte do grupo da Flores da Mantiqueira. O Canto da Terra ele está quase inteiro no Divino. E o Adoremos também tem algum. O Adoremos era formado mais pelas senhoras, pelo pessoal um pouquinho mais velho. E até agora eles também participam. Legal. E, bom, indo com uma pergunta que eu comecei mais fundo, conta mais sobre a professora Neide, da relação que você tinha com ela. Tá. Eu tive também o privilégio de passar os últimos anos da professora quase todos com ela. Então, assim, a gente respirava cultura e cultura folclore e cultura popular. A gente respirava cultura. A gente, segunda a segunda, estava trabalhando o divino, trabalhando com as crianças, na música. Acho que era a gente acordava e dormia respirando o projeto e trabalhando. Você era o braço direito dela? Todos dizem que sim. Eu lembro de uma vez, eu não lembro o que era, pessoal, ver de documento e tal, que eu lembro que você lá, sentado numa mesinha, resolvendo as coisas. Ah, sim. A época de escritório era uma loucura, era o dia todo. Tinha as aulas das crianças, então todo mundo estava lá e... Mas então você participava tocando, você participava dos projetos mesmo, dessa parte de documento, tudo? Sim. Eu participava desde da elaboração do projeto junto com ela, até o fechamento de contas, até a participação no projeto, o escolher as músicas ali, quando era projeto que saía com apresentações. E vivia o dia a dia ali do escritório. E qual o sentimento que você tem por ela? Tópico sensível? Eu acho que eu cresci muito e aprendi muito com a professora. A gente passava muito tempo juntas, então eu consegui pegar uma bagagem assim imensa com ela. Mas tinha um lado desafiador também? Tinha. Acho que 2018 para 2019, a gente estava com 5 projetos rolando ao mesmo tempo. Então, era assim, maluquice e doideira. Para dar conta de tudo isso, e também tinha que tem que lidar, né? Calma, esqueci a palavra, mas tá. Esqueci a palavra mesmo. Eu não tenho uma memória tão clara, mas eu acho que ela morreu no começo do ano. Não, final. Foi no final? Final de 2019, dezembro. Foi em dezembro. Sim, e bem comecinho de dezembro. E também, logo que passou, a professora morreu, também já entrou a pandemia. Então, a gente já vem ali com o falecimento dela, e daí depois veio a pandemia, e agora o que a gente faz, né? Mas acho que... A pandemia começa praticamente no início do ciclo do divino, né? Sim, e o ciclo iniciou ali quando estava em extremo isolamento. Então a gente optou, acho que 2020 e 2021, a gente optou por fazer
o terço online. Então, a gente fazia uma chamada ali e para conseguir também não perder o ciclo e ter o divino. E como boa parte das pessoas que participam, imagino que não está muito acostumado com tecnologia e tal, como é que foi isso? Assim, nos primeiros foi um pouco desafiador, mas aí logo no segundo, no terceiro, a gente já foi conseguindo transcorrer ali, ver o que era bom, o que a gente podia fazer, o que não podia. Então, assim, todo mundo não podia rezar no mesmo tempo, tinha que desligar ali o microfoninho, mas depois cada um rezava um mistério, um cantava uma música e assim deu para ter o ciclo ali e o terço tranquilo. E também não dá para todo mundo cantar e tocar junto, que é não dá, isso o pessoal sentia um pouco. Mas aí às vezes um rezava, um fazia um mistério e outro cantava e assim foi transcorrendo. Eu que puxei. E aí nessa mudança toda, aí você continuou fazendo articulação entre todo mundo para organizar, para acontecer? Sim, então desde quando estava com a professora, eu também ajudava ela ali na coordenação da festa do Divino, então eu consegui pegar um pouco dessa bagagem dela e é isso que eu procuro sempre trazer, né, hoje. Mas, então, a gente teve todos os anos, com o falecimento da professora, a gente teve todos os anos, teve algumas mudanças, mas assim, muito por conta do tempo que a gente estava vivendo. Então, 2020 ele foi o terço online. 2021 ainda estava com a pandemia, mas era um pouquinho mais... tinha um pouquinho mais de liberdade, então com todas as... Restrições. O quê? As restrições? Não. Com todo o apoio que a gente teve também como que chama a coisa da vigilância? Vigilância, tá. Todo o apoio que a gente teve também da vigilância, a gente conseguiu fazer uma missa lá na igreja do Divino. Nesse ano só foi a missa. Também ainda tinha o isolamento, então também não podia fazer muita coisa, mas teve o terço e teve essa missa no último dia. Como foi esse apoio da vigilância sanitária, essa por curiosidade? Como? Esse apoio que você falou que teve da vigilância, como é que foi? Bom, a gente teve... deixa eu lembrar. A prefeitura, ela foi. Não, a gente teve... Eles disseram pra gente o caminho que a gente tinha que seguir. Tinha que, às vezes, como teve a missa, não podia sentar uma carreira de pessoas juntas, tinha que pular um banco. Eles deram todo esse apoio pra gente pra gente conseguir fazer a missa e ter aquele dia. Dando as orientações e restrições, né? Sim, eles deram as orientações todas. E observando atualmente, né, tipo ano passado eu consegui participar de alguns dias, esse ano também, mudou algumas coisas da estrutura, né, de como acontece o evento. Sim, com a professora, ela teve uma reestruturação quando ela estava coordenando. Bom, no começo era festa todos os domingos. Só um remédio. No começo, com a professora, havia a festa em si, todos os domingos, então, e era também aqui na cidade, mas aí começou a tornar uma festa não religiosa e começou a agregar
umas pessoas que não estavam lá pelo Espírito Santo. Então, foi aí que ela reestrutura a festa do Divino e ela começa a ir nos bairros mais afastados, nos sítios. Ela pega as comunidades e começa a ir para lá. Então, continua de novo todas as festas, em todos os domingos, só que daí em cada bairro distante daqui do centro. Então, ela levava um ônibus e ia com todo o pessoal. Aí, agora, hoje, a gente continua com a festa, só que só faz a festa no último dia. Então, as 7 semanas, às vezes dá 7, às vezes dá 8 semanas, dos 50 dias do ciclo. A gente traz o terço, como era comumente, que fazia antigamente com a professora. Todas as semanas tem um terço por semana. E daí no último dia, que é o dia realmente de Pentecostes, daí sim a gente faz a festa. E essa mudança foi para poder continuar acontecendo, né? Sim. É bem complicado, a real. 7 festas são... A festa do Divino ela é também marcada pela comencialidade, que é o ato de se comer juntos. Então, seria 7 afogados, 7 organizações ali da festa. Normalmente quem recebia era que organizava. Sim, tudo isso. Né? isso. Sempre foi um desafio, mas também né? sempre foi um desafio, mas tinha um dedinho ali também da professora que ajudava ali. Mas sempre foi desafiador. E antes também eu lembro que, assim que saía, né, do domingo de manhã, tinha várias visitas antes de ir pra festa. Aí isso agora também mudou um pouco, né? Mudou. Hoje a gente faz... As visitas que a gente faz é com o terço. Então, a gente sai com o terço e aí sim faz as visitas. Mas ele já vai... Hoje, esse ano, a gente não já escolheu casas pré-estabelecidas. Então, a cada terço que vai acontecendo, a gente vai perguntando pro pessoal para aí sim ir na casa e fazer o terço na semana seguinte. Mas não tem mais as paradas, né? Não tem mais as paradas. Daí é só uma. Onde faz realmente daí só o terço. Antes tinha as paradas, né? Ia rezando e cantando. Mas a escolha das músicas, isso continua seguindo na mesma linha, né? Ah, sim, é a mesma linha. Conta um pouco mais sobre as músicas. Eu sei que tem músicas que são de autoria da própria comunidade aqui. Acho que não sei se tem músicas que não são. Conta um pouco dessa questão das músicas. Conforme a festa foi crescendo, também foi vendo a necessidade de ter mais músicas e até o terço também do Divino, mas eu conto já. Aí que entra o tio, o Sidão, que começou a fazer mais músicas. Acho que só tinha umas 3 músicas ou 2 músicas. Tinha 3 músicas. E desde então... Hoje a gente está com acho que quase 20 músicas, mas são todas da professora ou autorais daqui mesmo. A gente toca acho que umas 3 ou 4 só que não são daqui. Todas são daqui. E na época essa cabeça de fazer projetos culturais, a professora Neide tinha toda essa relação com comunidade divina de outras cidades, né? Até porque ela ajudou a formar a comunidade divina de Delfim Moreira, a fazer relação com as pessoas de Caraguá, e algumas outras cidades também, né? Aí teve troca de músicas com essas outras comunidades também? Teve troca da gente com eles. Mas eu acho que ali a professora também ajudou a formar o Divino ali de Bragança. E quem toma conta lá e leva o Divino é a Suzana Kujander. E eles também têm algumas músicas autorais deles que a gente faz aqui.
Então existe uma troca de músicas. Sim, sim. Essa é a Suzana que você estava falando. Essa é a Suzana. Ela é cria da professora também. Não, mas essa que você estava falando de talvez arrumar ônibus para levar. Pra Sim, ter... isso. Foi. Tá, então. Na festa de lá. Ah, tá. É ali no Morro Grande. É entre... Suzana. Sim. Então, você não tem noção da bagunça que isso causou na minha cabeça. Com você falando, a gente vai lá na Suzana. Eu falei, mas Suzana é mãe dela? A Suzana não é daqui? Onde é lá? Não, ó, tem a Suzana Kujander, que tem uma festa também bem bonita. Eles fazem uma semana antes do dia de Pentecostes, justamente para todo mundo conseguir participar de tudo e eles também conseguirem estar aqui e a gente conseguir ir para lá também. Então continua tendo contato? Sim. Com a Suzana ali eu tenho mais contato com eles. Sempre tô... o grupo sempre está lá e eles estão aqui. Legal. Você falou que ia comentar alguma coisa sobre o terço. Do terço. O terço do divino, ele não é tão velho, ele é recente. Num dia normal de escritório, aquela loucura e aula rolando e viola e chegou uma senhorinha. Ela tinha na mão um papelzinho e um terço. Ela chegou para a professora, por espanto de todos, era um terço do divino e o papelzinho era como se era a coroa do divino, ou como se rezar o terço. Então, por espanto também da professora, gigantesco, ela, desde então que a gente tem o terço, mas é recente, não é tão velho. É aquele terço de 7 mistérios. 7 mistérios e 7 contas, né? Ele é um pouco diferente do tradicional. A gente tem o terço de Nossa Senhora, mas de Nossa Senhora são 5 e 10 contas. O do divino, eles são 7 mistérios e 7 contas. Interessante isso. Não é tão... é recente. Há registros que, final do século XIX, havia a festa do divino aqui e era de maior importância da região. Até mais importante que a festa do padroeiro, de São João Batista. Então, pela idade da senhorinha, e ela também não era dela, já era dos ancestrais dela, então pode também, a gente talvez pode colocar ali, mas daí da gente, que talvez possa ser dessa época. Bem, a minha avó, ela tinha um monte de reza, né, que alguém escrevia para ela, porque ela mesmo era analfabeta, né? Mas ela tinha um monte de papelzinho com oração, com coisa assim, escrita, guardadinha numa caixinha, né? Então, tipo, meio isso que você quer dizer, né? Falando sobre a gente, também pode-se dizer que seria dessa época, onde tinha o divino, porque daí, com o passar do tempo, há registros que final do século XIX havia. Mas aí veio a festa do padroeiro, de São João Batista, foi um pouco se perdendo, a festa do divino. Até que em 2005, foi ali entre 2004 e 2005. 2004, acho que teve uma exposição do divino na Casa do Artesão. Mas em documentos da professora diz que em 2005 que ressurge a festa. Então, mas aí quando você fala que o terço é recente, não é que o terço foi criado recente, mas não. É que vocês receberam... Recebemos recente. Recente na comunidade. Isso. Né? Esse ainda existe para poder filmar? Esse papelzinho? Esse papelzinho todo... Agora o terço tem. Todo de pergaminho ali. Não quer nada também, né? Não tenho essa informação. Você estava falando da pesquisa da professora Neide.
O que você conhece de história, de origem da festa do Divino? De onde vem isso? A gente se deve muito também sobre todo o início ali da festa do Joaquim Fiore. Ele é um pensador que ele divide o mundo em 3 etapas. Ele divide ele em Deus, que é no Antigo Testamento, onde era o poder ali. Depois o segundo, ele fala que é o de Jesus, então já é o antigo, e depois tem o que é velho, não, antigo e novo. Então o segundo, ele fala que é o Novo Testamento, que é onde entra Jesus, e o terceiro, a terceira era, ele fala que é a do Espírito Santo, que é a era que a gente vive hoje. Ele participou ele participava dos franciscanos em Portugal, e também foi onde entra ali a Rainha Isabel. Então, os dois juntos, também a Rainha Isabel, ela ajuda também muito a questão da festa, né, do Divino. Mas muito a gente se deve ao Fiore. Já que você estava falando antes sobre a questão das bandeiras, fala pra gente de cada símbolo que a gente tem da festa, desde o altar, dos elementos assim que compõem o... Fiore, ele diz que o império do divino seria onde ali as leis de Deus seriam seguidas e seriam aprofundadas. No império a gente tem a bandeira do divino, a gente tem a coroa, a gente tem o cedro, a gente tem na festa a imperador e a imperatriz do divino, a gente tem a comencialidade, o ato ali de se comer juntos. E você sabe de onde que vem essa questão das crianças como imperador e imperatriz? Então, isso é mais local aqui. Normalmente, em muitos lugares, são adultos já. É igual, aqui em Joanópolis, a gente não tem o costume de levantar o mastro do divino. Mas em muitas cidades também tem o costume de se levantar o mastro. E aqui em Joanópolis, em específico, a gente usa e a gente acolhe as crianças como imperador e imperatriz. Antigamente, na época da professora, eram escolhidas ali crianças com vulnerabilidade social e coisa e tal. Mas agora a gente ainda continua com as crianças, mas eles que próprios chegam e eu quero ser imperador, eu quero ser imperatriz do divino. É isso. Então, e desses elementos que a gente tem hoje, os que estão sendo usados na festa hoje são os mesmos de antes? Estão sendo feitos novos objetos? A gente sentiu a necessidade de ter mais bandeiras do divino. Então, a maioria das bandeiras que estão aqui, algumas são doações, de graça recebida, graça alcançada. A gente tem muitas bandeiras aqui feitas pela Dona Mercedes, Dona Mércia Borges, e de uns anos para cá a gente sentiu a necessidade de renovar e ter mais bandeiras. Aí onde entrou a minha avó, que começou a fazer as bandeiras. Mas aqui exposto, acho que a maioria é da Dona Mercedes. Você falou que tem muitas crianças por doação. Conta um pouco mais disso, por favor. O divino, ele dá caminho, ele dá entendimento,
ele ajuda a alcançar graças e essas fitinhas normalmente são feitos nozinhos de pedido e quando a pessoa recebe essa graça, muitos dão bandeiras. Eles retornam pra gente com bandeiras de... Tem alguns que está escrito por uma graça alcançada. O divino, ele é caminho, ele... Mas a pessoa costuma fazer a bandeira? Daí ela faz, ou ela pede para alguém fazer, mas daí ela sempre doa uma bandeira. Bom, já que a gente está indo toda a parte explicativa com você, explica o simbolismo da pombinha. Por que a pomba simboliza divino? Só pra gente ter a explicação gravada. Eu sei que é óbvio, mas... Calma, deixa pra não falar... Posso dar uma olhada? Nas minhas coisas. Pode. Alguém pega meu celular lá, por favor? Até se você quiser falar sobre a questão do Espírito Santo, os 7 dons do divino, coisa assim, tipo, só para contextualizar. Muita teoria pra mim, obrigada. Mas é só para contextualizar, porque a gente vamos pegar que isso daqui vai ficar para pessoas que não tenham contato nenhum com isso. Uhum. Então precisa ter pelo menos um basiquinho assim de... Tá. E é legal ter você explicando, porque, tipo, por exemplo, sou do Fiore, a gente pegar a citação de texto e colocar na... Fica sem graça, mas ficou muito bom da maneira que você explicou. Faltou coisa, mas eu pulei muita coisa. Não, mas você sabe o que é o legal? Que é assim... são coisas didáticas. Não, assim. Sim. Então, mas uma coisa que eu acho que é o mais legal disso tudo é que, assim, o Sidão colocou a importância da nova geração tá dentro do processo. Uhum. Sua avó colocou a importância da nova geração tá no processo. Você explicar, você entra dentro desse papel que eles estão falando, sabe? Uhum. Tipo, de justamente a gente... Porque, assim, colocar uma pessoa mais velha para explicar cada coisinha é fácil. Não é difícil da gente arrumar alguém, né? Só que eu acho que o legal do projeto como um todo é justamente mostrar que a tradição passou. Sim. E que ela está continuando, né? Então esse que é o porquê que a gente está te explorando tanto. E até essa questão que eu perguntei agora, você dá uma olhada, assim, a ideia não é ter uma explicação certinha, é trazer a sua visão mesmo, sua memória. Não precisa ser uma explicação, não trabalho de faculdade, né? Não, sim. Que vai que eu fale merda aqui ainda. Não tem problema, a gente também não precisa colocar tudo que você está falando no filme, assim, não se preocupe com isso. Em falar tá tudo certo, tá falando. Tem uma explicação que eu vi, eu não lembro de onde eu vi isso, porque quando eu estava na faculdade, tinha que procurar, o tanto que eu achei de referências divinas, mas falava que no século XII, em Portugal, teve uma história numa cidade de que tinha Açores? Ou não? Eu acho que era alguma coisa de que... Tá vendo, Tedega? Tinha na história das crianças ser imperador e imperatriz, acho que tinha de fato tipo uma criança que tinha assumido ali como um cargo de real. E aí ele, como era uma criança, ele via as pessoas na prisão, tristes, as pessoas com fome, e ele ordenou que liberasse todo mundo da prisão e que distribuísse comida para todo mundo. E que depois a rainha, vendo isso, passou a fazer a festa do divino inspirada nessa história. E que daí veio alguns desses simbolismos da questão das crianças, da comensalidade e tal, dessa coisa de receber todo mundo, vinha daí. Mas eu não lembro de onde veio essa informação. Mas tanto é que
a roupa, a vestimenta do imperador e da imperatriz vem também dessa época aí, que é realmente uma vestimenta de imperador, de algo real ali, né? A vestimenta vem ainda... Sim, o manto vermelho, simbolizando o divino, mas também muito coisa dourada, representando a família real ali. O cedro, a coroa. Aqui a gente usa a coroa com o divininho e a coroa em si. Mas em muitos lugares a gente vê a coroa mesmo, simbolizando o real ali. Ainda existe um andor do divino? Ou tinha? Quer dizer, tinha, que era levado. A festa do divino em si, não. Mas a igreja tem andor de todas as comunidades, ela tem o andor do divino. Mas ele não está ligado com a festa. Não. Você lembra do da imperatriz carregando, né? Sim, a coroa, né? Normalmente aqui em Joanópolis, a imperatriz leva a coroa e o imperador leva a bandeira do ano. E no dia da festa, continua fazendo isso? Do imperador e imperatriz levarem? Sim, eu vou contar um pouquinho da última festa. A gente teve o cortejo ele não saiu da igreja? O cortejo ele não saiu do Império, então a gente veio até o Império, o imperador e a imperatriz veio sem nada, e aqui sim a gente fez uma reza, e aí sim eles pegaram aqui do Império a bandeira do ano e a coroa, para aí sim levar para o local da festa. Então, daí sim eles... Mas hoje sim continua o mesmo processo. E no dia da festa tá tendo cavalgada? Tem pessoas que vêm de cavalo? Tem pessoas que acompanham de cavalo, tem algumas que querem ir de a pé, então vão de a pé, tem de carro. A gente também sempre procura deixar um ônibus pro pessoal que não tem a condução também para conseguir ir. Essa parte da cavalgada mesmo era muito forte antes, né? Antes, realmente, no começo era a cavalgada do Divino Espírito Santo. Aí começou a acontecer, começou a transformar, o principal ali não era o Divino Espírito Santo, então a professora daí que ela troca para a festa do Divino Espírito Santo. Ela não traz mais a cavalgada. Então, a partir da festa do Divino, ela começa a ir para as comunidades, para os sítios e fazer a festa em si lá. Eu lembro qual eram os problemas. A gente não conseguia rezar, mas os carros de som não abaixavam o som e coolers e mais coolers de cerveja. Tem essa memória. E centenas de pessoas na festa. Era cerca de 5.000 pessoas tranquilamente. Era coisa estrondosa, assim. Eu lembro de uma que foi muito grande lá nos Moretti, né? E carro de som, e o povo trazendo cerveja para vender. E realmente, né? Perdendo o controle. Ali começa... Acho que aquele ano foi o último ano em si da cavalgada. E a partir daí que a professora decidiu mudar o nome, reestruturou ali a festa inteira e a gente passou a ir para as comunidades do sítio. Isso foi 14, 15, não foi? Não. Eu acho que... Foi antes, será? Eu acho que não. Acho que foi ali 16, 17. 16, 17. Que não foi muito tempo antes não. falecer, que a mudança. Sim, que aconteceu. Eu tenho essa memória. Mas 16, 17. Quer dizer, ainda foi um tempo dentro desse processo. Sim. Como é que é a sua questão de fé?
do divino, o divino ele dá caminho, ele dá sabedoria, é ele que guia. O divino para mim, ele representa isso. É ele que dá o caminho. É ele que guia. E como é para você, sua família toda tá envolvida com esse processo? Eu sempre tive muito... Esqueci a palavra de novo. Algo bom. Um orgulho? Uma estrutura, né? Não. Orgulho, privilégio? Privilégio. Eu sempre tive muito privilégio em questão dos meus pais, da minha família ali em torno inteira. Eles sempre me acompanharam em quase tudo. E realmente, no começo era só eu que participava do divino. Depois eu fui carregando um por um. E hoje tá todo mundo entretido ali, todo mundo tem uma função ali dentro e todo mundo ajuda. Hoje tá todo mundo. Isso, pelo que eu percebi do ano passado na comunidade divina, todo mundo tem uma confiança na sua família ali de estar no centro, de estar organizando as coisas também, né? Junto com outras pessoas, claro, mas é você, seus pais, seus avós, tem essa... Vocês estão seguindo... Essa confiança em si, né? Eu acho, nos últimos anos, também na reestruturação da festa, o meu pai acabou cozinhando, então ele que acabava fazendo alguns fogados de algumas festas. Então, daí também começa a vir daí. A minha mãe daí também já ajudando meu pai na cozinha, fazer o afogado em si. Eu tocando, o meu avô carregando bandeira, a minha avó carregando bandeira, meu tio ali também tocando. Então, aí que começa a vir, aí que começa também a confiança, né? Acho que já vem desde a professora, caminhando todo mundo junto. E no mesmo sentido e no mesmo propósito. Como é que você vê o divino daqui para frente? A professora sempre falava uma coisa, que o divino não era da professora Neide. Então, eu acho que é isso. O divino, ele também não é meu, ele não é da minha família, ele é de todo mundo. Então, todo mundo ali tem uma partinha e todo mundo tem esse... Deve ter e já tem esse propósito também de levar o divino para frente. Então, o divino também não é meu. Todo mundo ali tem a sua partinha e ajuda a levar o divino a caminhar cada ano que se passa. Mas você sente uma responsabilidade de ser uma pessoa importante? Sinto. Sinto. Tudo tem que também começar de algum lugar e caminhar de algum lugar. Então, todo o processo de organizar, de como vai ser feito, parte de casa, parte da família. Mas o processo inteiro é vivido por todos. Bom, mudando um pouquinho a linha da conversa, falando da questão da fé e da música, para você tem uma ligação entre as coisas? Tem. Quem canta reza 2 vezes. O professor falava muito isso, quem canta reza 2 vezes. Então, eu acho que a festa do Divino em si, aqui em Joanópolis, é muito do se cantar, é muito do se rezar, mas os dois caminham lado a lado. E todas as músicas também é muito um rezar ali, né? Se você for ver bem a letra, é como se está rezando ali. É uma coisa assim, pelo olhar que eu tenho de acompanhando os anos, fotografando, participando de outro, eu tenho uma impressão de que no
começo a questão da cavalgada era algo muito central, assim, mas que depois foi mudando um pouco a característica, mas que a música já sempre foi importante e continua sendo importante. Então, a impressão que eu tenho é que a música é quase como a principal manifestação, assim, da... Sim. Desde o começo ali de 2005, quando começa realmente até a festa aqui em Joanópolis, desde lá eram poucos violeiros, eram poucas pessoas caminhando junto, poucos divineiros, bandeireiros. Aí sim foi se agregando violeiro, foi se agregando os divineiros, os bandeireiros, foi aí se agregando os cavalos. Desde então, a festa só foi crescendo, foi se agregando. E foi crescendo também por causa da mesma questão de pessoas que dão as bandeiras pela fé. E por terem suas graças alcançadas. Sim. O divino guia, ele dá entendimento, ele dá sabedoria. E a festa desse ano vai ser onde? Vai ser na capela de Nossa Senhora da Luz, ali nos Pires, no bairro dos Pires. E daí vai ser o tradicional mesmo? Vai ser o tradicional, vai ter o cortejo, vai ter a missa, vai ser celebrada uma missa, e depois vai ter alguns grupos convidados que vão se apresentar. E o afogado. E o afogado. Estava esquecendo do afogado. O divino. Dá até água na boca. Conta sobre como funciona o afogado, principalmente do dia da festa, sobre essa questão das... Antigamente, lá no século XIX, calma, eu acho que desceu o microfone. Você está ouvindo? Tava normal. Tava. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo? Não. Não. Cara, ajustava por... O quê? Ajustava por... Tá aparecendo aqui a apostila está por fora. Agora. Melhorou? Do afogado. Lá no século XIX, havia um cavaleiro que saía em todas as fazendas, sítios, esmolando. Então ele pegava um saco de batata em uma fazenda, em uma outra fazenda davam carne, e no último dia se fazia a festa. E esses últimos anos é isso também que a gente vem fazendo. A gente, nos terços, a gente vem pedindo e vem arrecadando a carne, a batata, a mandioca, para no último dia ter a festa com a comercialidade. E daí qual é o prato da festa? Bom, o afogado, ele é como se fosse um caldo. Então ali ele tem couve, ele tem batata, mandioca, tem a carne variada ali nele, normalmente servido com farinha e arroz. E nesses últimos anos são os seus pais que estão fazendo? Sim, nos últimos anos eles. Eles que estão cozinhando aquelas panelinhas pequenas, né? Inclusive, teve um ano, acho que ano retrasado, eles também ajudaram no afogado lá da Suzana, lá no Morro Grande. Tinha 1.000 pessoas. Nossa. Os dois cozinharam para tão grande assim. quase 1.000 pessoas. Assim, agora só para dúvidas mais minhas assim do que eu via antes na festa, eu até do cozinhar, por exemplo. Eu cheguei a conversar com o pessoal que cozinhava antes. Em 2014 eu fiz umas entrevistas ali. E tinha uma equipe lá na cozinha, acho que até passei uma noite junto com o pessoal, fotografando eles cozinhando. Era um bando de homem ali que ia tomando uma cachaçinha, cozinhando e assim virava a noite, né? Desse pessoal, eles não estão mais participando.
poucos participaram em 2023. Agora, desse ano, a equipe da cozinha, ainda não sei, tá com os meus pais, mas talvez tenha alguns. Mas antigamente era o final de semana inteiro ali para ensino, domingo, servir o afogado. Hoje, acho que é feito pré-cozido num dia e servido no outro. Tem mais uma coisa, peraí, só pensar um pouquinho. Sempre tem mais uma. Uma questão que só porque eu não lembro mesmo. Sabe por que é desse período que termina no Pentecostes, começa 50 dias antes, né? Sim. O ciclo do divino ele se inicia uma semana após a Páscoa, ele percorre seus 50 dias. Esses 50 dias dá bem no dia de Pentecostes. Mas sabe por que é esse período? Não sei por quê. Aí vai dúvida de não saber mesmo. Mas acho que vem desde... Acho que é meio Hebrews aí. Deve Tem ser. na Bíblia. Para saber o. Né? Acho que deve. E dá 7 semanas certinho, né? E 7, 8. você falou que vai ter a missa, então a questão da igreja, com o padre, ele tem apoiado a festa de vinho. Sim. Esse ano ele... Não, deixa, não vou falar assim não. Não, a gente precisa Criou a inimizade com o padre. É porque Eu queria ter amizade com o padre. Não, esse ano tá tranquilo. porque eu lembro que teve um período que o A gente não entrava mais na igreja. O padre não gostava. Aham. Aí depois a pessoa dele conseguiu e aproximou de novo. Desde que o padre Edson, a gente fazia até as 7 semanas a gente entrava com todas as bandeiras na igreja, mas daí na entrada com esse padre a gente nem mais na igreja entrava. Mas esse O ano atual? o atual. Mas esse ano ele topou de fazer a celebração lá no dia de Pentecostes. Sem criar inimizade com o padre. Só uma informação assim que aqui que eu achei interessante, né? Que é a de que os 50 dias após a Páscoa, que culmina no Pentecostes, é justamente comemorada a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Ele fica sobre esses 50 dias? Ou ele deve? Não. Não, tipo, eu acho que não, culmina. Então, o domingo de Pentecostes, ele é tipo a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Ah, tá. Então, todo Então, ciclo é uma preparação. É uma preparação. pra isso. Como a gente faz o ciclo, então. A gente prepara as 7 semanas do ciclo para realmente ter a festa no dia de Pentecostes. Muito interessante. E esse formato que está sendo até antes do dia da festa, né? Que vai na casa e faz a reza e tal, isso foi uma coisa que vocês conversaram entre a comunidade, todo mundo, para fazer dessa forma? Quando a gente ainda tinha professora, os terços eram feitos. Então, também uma vez por semana a gente ia na casa dos divineiros e dos amigos, rezava o terço. Então, isso a gente manteve até hoje. Só realmente a questão do dia da festa, a gente não faz mais os 7 finais de semana a festa. E sim, a gente faz essa preparação dos terços para realmente no dia de Pentecostes fazer a festa. Como eu sou antropólogo, eu gosto de descrição das coisas que você falou de termo de divineiro, de bandeireiro, de violeiro. Conta quais são os termos que tem das pessoas que participam. Assim. Tá. Os divineiros e divineiras são realmente quem participa do divino. Os bandeireiros são aqueles que carregam a bandeira. Teve mais um. Os violeiros? Os violeiros,
pessoal que toca. Acho que foi isso. E pra quem é do coral, né, canta, tem um nome que usa também, é divineiro? Não, divineiro. Todos cantam junto. Todos. Divineiro, bandeireiro, violeiro. É a maneira de louvar o Espírito Santo. Todos. São todas maneiras de louvar. Uhum. Olha, eu acho que por hoje a gente conseguiu. Daí, você pensa em cima disso, se tiver mais uma dúvida, a gente faz Eu sou- A gente falou que talvez fosse mais sim, uma rodada de conversa. Então, a gente Eu faz sou, uma eu sou muito perder ruim. mais uma Não, aula. eu sou muito ruim também, né? Eu exijo muito de vocês. Ó, e eu acho que a gente vai ter que conversar com seus pais também. Sim, bom. Próxima vez que eu vir, daí eu Você acha trago que eles eles. topam também? Não vou? Aham. Toca assim. Ah, legal. Acho- Fechou? Fechou.